Queria-vos falar de um trabalho que está em curso, que é um pequeno projeto de investigação que é apoiado pelo grupo de investigação do CIAUD, onde pertencemos. Portanto, eu sou professor na Universidade Portucalense, no Porto, e fazemos parte de um polo do Centro de Investigação CIAUD. E houve um pequeno apoio para um projeto de investigação embrião, assim se chama, e de alguma forma fiquei contente e vi que poderia ter uma ligação a este lançamento do evento da Coroa Norte, porque apanha as duas realidades e por isso chama-se Metrópolis, com acento no P e no L, que são as iniciais de Porto e Lisboa. E o projeto de investigação, no fundo, também nasce, como é habitual, de um problema, do que é que está a acontecer, e neste caso é o turismo que mudou muito as cidades portuguesas, em particular as duas áreas metropolitanas, e que causa impactos a vários níveis, e no fundo pode trazer efeitos indesejados, apesar de também trazer alguns efeitos positivos, e portanto o projeto de investigação procura ver de que modo é que isto pode ser ultrapassado, e vem aqui duas imagens, uma cidade espanhola e outra de uma capa de um jornal, devido ao peso económico que tem esta atividade, não é? O projeto tinha e tem, não está perto de concluir, e por isso o nome ficou Closing Metropolis, que é um pouquinho fechar e que liga um pouquinho com a cidade de Lisboa, que aquilo é um fecho norte, um pouquinho da cidade de Lisboa, apesar de a cidade administrativa poder-se fechar, mas a cidade territorial não está propriamente fechada porque liga com os concelhos vizinhos, não é? Mas estes três objetivos eram um pouquinho mapear o que é que está a acontecer, também considerando o património cultural para além das áreas centrais, estabelecer condições para um turismo mais sustentável em lugares partilhados, e esta noção de cidade partilhada não é apenas vinculada aos habitantes e turistas, mas também aos imigrantes e aos serviços que tornam possível esta vivência, e um pouquinho desafiar as duas áreas metropolitanas, e de algum modo, quer a cidade do Porto, quer a cidade de Lisboa, estão sensíveis a este tema. Ainda há pouco tempo o colega Pedro Baganha, vereador da Câmara Municipal do Porto, esteve connosco e referiu-nos que, por exemplo, o turismo, praticamente nem havia uma linha no PDM anterior sobre o turismo, e neste momento é o grande leitmotiv da discussão sobre como é que a cidade do Porto se quer transformar, e portanto passa a ser uma palavra-chave no planeamento, e aqui certamente o Paulo também concordará que é um tema muito importante, eventualmente não tão decisivo na Coroa Norte, mas no seu todo para a cidade, e, portanto, considerar algumas ações complementares. Nós, neste projeto, que vamos vir a apresentar um bocadinho as ideias a partir de 4 palavras-chave, 4 Ds, que se iniciam com D. 3 delas já são os motivos clássicos de Louis Vert, que fez um artigo muito conhecido, um clássico que é muito estudado, em 1938, eu ainda fui ver o ano concreto. Não deixa de ser curioso, apesar de ser na América, o ano anterior à Segunda Grande Guerra, não é? Ele falava já na dimensão, na densidade e na diversidade como os 3 elementos chaves para pensarmos um bocadinho a cidade que está a acontecer, ao que se vem juntar um D, que é a distância. A distância de hoje, que não se mede propriamente em quilómetros ou em metros ou em métricas, mas digamos a distância que se mede em tempos. Quanto tempo é que eu demoro a percorrer de um lado para o outro, não é? Nós, na Universidade, lançámos um curso de mobilidade com o Pedro Ribeiro Silva e a Paula Teles, e uma feliz saída do Pedro foi nós todos somos urbanistas em modo de utilizador. E já era um bocadinho esta ideia do urbanismo como modo de vida, urbanismo como modo de vida nesta dicotomia que temos hoje com o rural e o campo e a cidade, etc. Todos vivemos de alguma forma de modo urbano, não é? E somos urbanistas na ótica do utilizador, independentemente de como profissionais mais ativos de arquitetura e de planeamento, podemos ter uma palavra acrescida nas transformações que de facto acontecem. Indo um bocadinho a alguns parâmetros, e falando no primeiro tópico da dimensão, aquele quadro está em castelhano por causa de um artigo que foi feito, mas este é um dos mapas da Carta Municipal, este é um dos mapas do Diagnóstico e Caracterização do Alojamento Local de Lisboa. É também interessante, foram dadas indicações, e a Câmara tem indicações no final deste pequeno
deste pequeno livrinho que tem links que depois os arquitetos finalistas hão de consultar, e é bom ver também outro tipo de dados, como por exemplo, de facto, os do turismo, eventualmente, os da Carta Municipal de Habitação, e no caso, por exemplo, se me conseguir aqui apontar, peço desculpa, se conseguir aqui apontar, por exemplo, apesar de haver aqui pequenas diferenças devido à superfície territorial que pode ter mudado, por exemplo, Santa Clara cresce 5% nos últimos 10 anos, a Carnide, acho que tem um decréscimo, mas pode ter a ver com uma pequena redistribuição superfície da sua freguesia, não tenho a certeza, e depois devido à agregação de freguesias, e depois temos também Santa Clara, Carnide e Lumiar. Lumiar, que tem mais ou menos uma população mais ou menos estável, com 655 pessoas em mais de 10 anos, não é? Mas houve uma tentativa do governo anterior de criar uma taxa sobre as freguesias que tinham mais pressão turística. Isto leva-nos numa escala a 100, de 1 a 100, a considerar, por exemplo, as freguesias mais pressionadas são sem dúvida as centrais, como por exemplo Santo António aqui, não é? Santo António, Santa Maior, etc. E estas que estamos aqui a falar têm índice mais baixo, portanto 45, 50 e Carnide ali com 54. Mas pronto, só para dar um exemplo também de aspectos que podem ser úteis de ponderar. Esta é a tal carta disponível, Carta Municipal de Habitação de Lisboa. Nós estamos na Coroa Norte, são as freguesias que têm menor percentagem de casas vagas. Este de facto também tem-se vindo a falar bastante nos últimos dias. E pronto, de facto estamos numa zona com menos habitações vagas. No entanto, aquela das 4 precisamente que estão aqui, aquela que não está objeto neste estudo é Marvila, as outras 3 estão, portanto Carnide, Santa Clara e Lumiar. Marvila é quando a percentagem de habitação pública é maior, apesar de também não haver um grande número de casas vagas. Isto acaba por ser importante quando, digamos, houver uma reflexão mais detalhada sobre os 3, 4 aspectos que vão estar em debate, e que depois veremos daqui a uns meses, nas próximas sessões, se também estes dados podem ser um bocadinho incluídos na matéria que vai dar debate. Sobre a distância, é curioso, também já se falou aqui sobre a distância. Eu fiz um quadro diferente deste quando analisei diferentes municípios, mas, por exemplo, este é o tempo médio que se gastava no censo de 2011, numa duração média de uma viagem normal diária, pendular, em transporte coletivo e em transporte individual na cidade de Lisboa. E é bom que essa diferença deixe em minutos. Portanto, se em 2011 uma pessoa trabalhar em Lisboa em transporte coletivo demorava 40 minutos, agora demora um bocadinho menos, e isso é bom, porque Lisboa de facto tem das poucas cidades do país que tem uma grande oferta de transportes públicos, uma grande densidade de transportes públicos que facilita muito a vida das pessoas. Em quase todos os municípios este diferencial era positivo, e é uma coisa que não deveria acontecer. Deveria haver sempre um diferencial negativo, porque, no sentido, os transportes públicos estão a melhorar e que estão a ser mais utilizados, não é? Apesar de tudo, e temos ainda assim um aspecto positivo, diria eu, em Lisboa, que entre a população que sai, ou que entra e que sai, digamos assim, havia muita gente mais, 50 mil pessoas, eventualmente, ou 50 mil não, 15 mil pessoas, ou pouco mais, que agora podem não estar a entrar tanto em Lisboa, e também é um aspecto positivo. Mas isto são dados a nível de municipal geral. Por contrapartida, todos sabemos que o diferencial em número de camas aumenta exponencialmente nos últimos, aqui são apenas 4 anos, como veem, e, portanto, duplica praticamente o número de camas para 71 mil. Não é? A nível, por exemplo, de mobilidade, há um mapa muito engraçado que eu encontrei agora, feito com todas as sobreposições a nível de metro, de comboio, de autocarros. Este mapa está disponível, foi feito por um arquiteto estrangeiro que vive um pouco entre Madrid e Paris, segundo eu percebi, mas que tem estes mapas feitos para várias cidades. E, portanto, também é útil ver, ao nível digamos, destas 3 freguesias da Coroa Norte,
o que é hoje em dia a oferta e as paragens existentes e o metro que segue já para Odivelas, etc., e aqui para a Amadora. E fiz também, ao nível deste ponto, relativo já à densidade, para além das 3 freguesias, que estamos aqui em Lisboa a considerar, há as freguesias vizinhas de Pontinha, Famões, Odivelas, Póvoa de Santo Adrião e Olival de Basto, que têm, no caso de Odivelas, dependendo da sua superfície, algumas delas com uma densidade maior, quando a superfície é mais pequena. Em Costa do Sol, que é a freguesia depois da Amadora, que faz ainda limite aqui com Carnide, e a freguesia ali a seguir ao aeroporto de Loures, que é Camarate. Ora, no total, agora não estou aqui o total de habitação, mas estas 8, não é? Estas 8 freguesias têm 256 mil habitantes, que é um número de facto muito elevado, não é apenas os 80 mil que falávamos, o Alexandre Rezende falava, que de facto tem uma dimensão populacional grande, e tem, mas juntando as 4 que estão nas outras a seguir, as vizinhas, não é? Estamos a falar já de 256 mil habitantes e estamos a falar numa densidade que é um valor relativo, considerando maior ou menor superfície, que é bastante alto, diria eu, não é? E, portanto, o que pode ser também motivo de algum debate e de alguma reflexão. Também aqui foi falado no PDM em vigor. O PDM em vigor, independentemente de não fechar aqui com mais cores, naturalmente, porque é a qualificação do solo dada, mas tem aqui, de facto, a vertente da CRIL, que já falou o Paulo, e naquilo que tem no PDM, que é sempre um instrumento útil de verificar o que é que está a ser hoje em vigor, posto em prática, os espaços a consolidar, que não são aqueles espaços, digamos, já consolidados, há várias categorias e, portanto, podemos ver que tipo de indicadores é que temos. Eu, por acaso, também, vocês vão ver agora no próximo slide, mas independentemente disto, qual é a estratégia, sejam centrais e habitacionais, sejam em polaridade urbanística ou não, sejam atividades económicas, sejam espaços verdes ou de equipamentos. E eu fiz aqui um pequeno quadro, independentemente pode ter algum erro, peço desculpa se tiver, mas de qualquer maneira nós temos uma mistura de usos, e é sempre bom que haja mistura de usos. Aí significa, não é inteligência artificial, mas é área de intervenção, portanto uma mistura de usos em áreas de intervenção mais pequenas, ou uma mistura de usos em intervenções maiores ou mais pequenas, e os outros é para além da habitação. Portanto, para além da habitação, 30% da área bruta de construção de outros usos. E aqui mesma coisa, aqui mesma coisa. E depois, ao contrário, quando temos atividade económica, é a habitação inferior, pode existir também habitação, mas inferior a 30%, ou em espaços de equipamentos, outros usos, 20% da parcela. É sempre uma boa prática nas áreas de intervenções, misturar de facto estes usos, e portanto acho que esse é um caminho útil. Aquilo que eu achei mais complicado são os índices relativamente altos que estas polaridades ou espaços a consolidar têm. Vocês veem que são todos superiores a 1. E os espaços verdes que eventualmente são algo tímidos, com umas percentagens relativamente pequenas, não é? Outro aspecto importante, muito embora os projetos não cheguem a tão detalhe e sejam exercícios mais académicos, é a componente de estacionamento, mas é bom ver que nos PDMs começam a aparecer valores máximos de estacionamento e não valores mínimos, porque precisamente temos que desincentivar esse custo da construção relativo ao estacionamento, que é um custo também que pesa muito hoje no custo da construção. Portanto, isto também não é uma situação que terá que ser vista em detalhe, mas podem ser dados que podem ser, de alguma forma, refletidos. E passando já ao último D, que é o da diversidade, este levantamento tem a ver com o património classificado na área metropolitana, que estão as freguesias sobretudo da margem norte, não é? E aqui na margem sul. Nós temos os efeitos do turismo, por exemplo, muito alavancados nos grandes corredores ferroviários, Lisboa-Sintra e Lisboa-Cascais. Há um potencial enorme, creio eu, que terá por explorar ainda, concordarão comigo, ao nível das travessias do Tejo. E há, neste caso, uma área que está um bocadinho mais afastada, mas esta área não deixa de ter património classificado, que é útil,
que é útil considerar, e foi este aspecto que me chama mais a atenção no aspecto da diversidade. No caso da cidade do Porto, precisamente o Departamento de Turismo, ou a vereadora que está com este pelouro, uma das estratégias que tem é descentralizar os fluxos turísticos, que estão super concentrados nas áreas centrais, aqui nos bairros centrais do Porto, e, portanto, também apresentou numa conferência que organizámos lá, sobretudo esta visão de descentralizar os fluxos, criar novas narrativas, novos quarteirões, para alavancar alguma descentralização e descompressão da pressão turística do centro, não é? E para deixar algumas imagens também digamos, em aberto, com alguns alunos tenho feito representações de espaços também úteis, muitas vezes desenhando também à mão, não é? Fazendo com que os alunos também larguem um bocadinho o computador. Neste caso vão trabalhar já não só alunos, mas profissionais recém-licenciados. Vocês recordarão-se que isto é a Rotunda Boa Vista, mas a Rotunda Boa Vista com um ar muito mais verde, ecológico, por assim dizer, não é? Ou um espaço ribeirinho, este já não é um desenho à mão, mas é um espaço ribeirinho muito interessante, que é o Passeio Alegre, já antes, digamos, da Marginal, antes de chegar à Foz, aqui do meu lado esquerdo, ou o Jardim Botânico, que é um espaço notável, muito condicionado a sul pela VCI, que vem daqui da Ponte da Arrábia daqui a sul, e sobretudo, por exemplo, o Parque Serralves, um desenho que surgiu muito bem, muito mais interessante. Aqui não se destacam edifícios do Museu de Serralves, do nosso arquiteto Cisa, mas destaca-se muito aquela componente de facto de haver um parque urbano e de toda a sua benefício que traz à cidade, não só em planta, como também em corte. Eu diria isto, que é um bocadinho um exercício que tenderá muito a agarrar desenhos mais na ótica da arquitetura da paisagem, aproveitando para saudar aqui dois ilustres colegas dessa área, e, portanto, deixando também o desafio que os tutores ou os orientadores deste trabalho que se virá terão motivos para trabalhar também este aspecto com finalistas ou com arquitetos recém-licenciados na área da arquitetura paisagista. Muito obrigado.